Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem ter uma vida abençoada e cheia de sabedoria, enquanto outras vivem tropeçando nos mesmos erros? E se eu te dissesse que existe um segredo escondido nas Escrituras, um princípio divino, capaz de transformar sua vida, sua mente e até seu destino? Algo que poucos conhecem e que pode ser a chave para destravar bênçãos e livramentos sobre sua vida? Hoje vamos mergulhar em Provérbios 1, o início de um dos livros mais poderosos da Bíblia, escrito pelo homem mais sábio que já existiu, Salomão. Mas o que muitos não percebem é que este capítulo não é apenas um conjunto de conselhos. Ele é um verdadeiro mapa espiritual, um código divino para aqueles que desejam crescer, evitar armadilhas e viver debaixo da direção de Deus. E eu te garanto, se você assistir até o final, entenderá algo que pode mudar para sempre a forma como você toma decisões e enxerga a vida. Nos próximos minutos, vamos desvendar verdades ocultas que a maioria das pessoas ignora. Você descobrirá por que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, como evitar as armadilhas do inimigo e qual é o grande alerta que Deus nos dá, logo no primeiro capítulo deste livro sagrado. Mas antes de começarmos, quero te convidar a fazer um compromisso com sua fé. Comente agora: a sabedoria do alto vem de Deus. Esse pequeno gesto não é apenas um comentário, mas uma declaração espiritual de que você deseja receber a sabedoria divina em sua vida. E mais, clique no like agora. Ao fazer isso, você está ajudando o YouTube a espalhar esta mensagem para mais pessoas que precisam ouvir esta palavra. Você estará sendo um instrumento de Deus para que mais vidas sejam alcançadas. Muitas pessoas usam este canal como seu apoio espiritual, pois não tem uma igreja por perto. Então, se inscreva e ative o sininho para que possamos continuar crescendo juntos na fé. Agora, vamos começar nosso estudo. E lembre-se, o penúltimo ensinamento de hoje pode ser a chave para desbloquear uma grande bênção em sua vida. O temor do Senhor, o princípio da sabedoria. Provérbios 1:7 nos dá uma verdade inquestionável. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. O que significa temer ao Senhor? Será que é ter medo dele? Não. Temer ao Senhor significa reconhecê-lo como a autoridade suprema sobre todas as coisas, respeitá-lo, honrá-lo e viver conforme a sua vontade. É a consciência de que Deus vê tudo, sabe tudo e governa tudo. Muitas pessoas vivem sem direção porque não têm o temor do Senhor. Elas tomam decisões baseadas no que acham certo, seguem seus próprios desejos e acabam se machucando. Mas a Bíblia deixa claro: a verdadeira sabedoria começa quando aprendemos a temer a Deus, o engano do coração humano. A sociedade nos ensina que a inteligência e o sucesso vêm do estudo, da experiência ou até da malandragem. Mas a palavra de Deus diz que sem o temor do Senhor, todo o conhecimento do mundo é vazio. Há pessoas extremamente inteligentes que são incapazes de tomar boas decisões para a própria vida. Já viu alguém com muito conhecimento, mas vivendo em constantes fracassos? Isso acontece porque falta o elemento essencial, sabedoria divina. O exemplo de Salomão, o autor de Provérbios, recebeu um presente extraordinário de Deus: sabedoria além da medida. E por quê? Porque quando Deus lhe deu a oportunidade de pedir qualquer coisa, Ele não pediu riquezas, fama ou poder. Ele pediu sabedoria para governar com justiça. Agora pense, se Deus aparecesse para você hoje e dissesse que concederia qualquer coisa que você pedisse, o que você escolheria? Responda com sinceridade. A verdade é que muitos de nós pediríamos livramentos, bênçãos financeiras, cura, mas quantos pediriam sabedoria? No entanto, a Bíblia nos ensina que, se tivermos sabedoria, tudo mais será acrescentado.
Por isso, antes de buscar soluções, precisamos buscar sabedoria. Antes de tomar qualquer decisão, precisamos temer ao Senhor e seguir seus princípios. O perigo de desprezar a instrução. A voz da sabedoria clama, mas quem está ouvindo? Provérbios 1, 20 e 21 nos traz uma cena poderosa. A sabedoria clama lá fora, pelas ruas levanta a sua voz, nas praças clama sobre a multidão, nos portões da cidade profere as suas palavras. Imagine essa cena. A sabedoria não está escondida, ela não está inacessível. Pelo contrário, ela está clamando. Está gritando em lugares públicos, onde todos podem ouvi-la. Mas será que as pessoas estão prestando atenção? Hoje, vivemos em um mundo cheio de vozes. As redes sociais falam, os amigos opinam, os especialistas aconselham, os influenciadores ditam tendências. Mas no meio de tanto barulho, será que conseguimos ouvir a voz da sabedoria de Deus? O perigo da surdez espiritual. Muitos estão cegos e surdos para a voz de Deus. A sabedoria está disponível, mas poucos se dispõem a buscá-la. Querem respostas rápidas, soluções instantâneas, mas não querem se aprofundar na palavra. E sabe qual é o problema disso? Quem ignora a voz da sabedoria acaba seguindo a voz do engano. Quantas pessoas já tomaram decisões erradas porque não ouviram os conselhos certos? Quantas vidas foram destruídas porque alguém não quis escutar um alerta de Deus? O exemplo de Noé pregou durante anos sobre o dilúvio, mas as pessoas riram dele. A voz da sabedoria estava gritando através de Noé, mas o povo preferiu ignorá-la. O resultado? Quando a chuva começou a cair, já era tarde demais. Isso não é apenas uma história do passado. Hoje, muitos vivem assim. Deus está dando sinais, enviando mensagens, levantando pessoas para alertar, mas ainda há aqueles que zombam e ignoram. O convite de Deus para você, se a sabedoria está clamando, a pergunta é: você está ouvindo? Hoje, Deus está te chamando para prestar atenção, para parar e refletir. O que Ele tem falado com você ultimamente? O que você tem ignorado? Talvez Ele esteja te alertando sobre um relacionamento perigoso. Talvez esteja te mostrando que você precisa mudar de caminho. Talvez esteja te chamando para um compromisso maior com Ele. A voz da sabedoria está clamando. A decisão de ouvir é sua. O perigo de rejeitar a correção de Deus. Provérbios 1, 24 e 26 nos traz um alerta solene. Mas porque clamei e recusastes, e estendi a minha mão e não houve quem atendesse. Antes rejeitastes todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão. Também de minha parte eu me rirei na vossa perdição e zombarei em vindo o vosso temor. Este é um dos trechos mais duros e impactantes de Provérbios 1. Deus está dizendo que há consequências para quem rejeita a correção e insiste em seguir o próprio caminho. Isso significa que nem sempre Deus nos livrará das consequências de nossas escolhas erradas. O amor de Deus também corrige. Muitas vezes, quando pensamos no amor de Deus, imaginamos apenas bênçãos, cuidado e proteção. Mas a Bíblia nos ensina que um pai amoroso também corrige seus filhos. Hebreus 12, 6. Diz: porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Ou seja, se Deus está te corrigindo, é porque Ele te ama. A pior coisa que pode acontecer a um ser humano não é ser corrigido por Deus, mas ser ignorado por Ele. Quando Deus para de corrigir alguém, é porque essa pessoa já se afastou tanto que não quer mais ouvi-lo. O perigo do orgulho. Muitos rejeitam a correção porque são orgulhosos. Não querem admitir que erraram, que precisam mudar. Acham que sabem o que é melhor para suas vidas. Quantas vezes Deus já tentou te corrigir e você resistiu? Talvez Ele tenha usado pessoas para
te aconselhar, mas você desprezou. Talvez ele tenha falado com você através da Bíblia, mas você ignorou. Talvez ele tenha permitido situações difíceis para te ensinar algo, mas você só reclamou em vez de aprender. A verdade é que Deus sempre nos dá sinais antes da queda, mas cabe a nós ouvir ou ignorar. A lição da tempestade de Jonas tentou fugir da vontade de Deus. Deus o enviou para pregar em Nínive, mas ele escolheu o próprio caminho. O resultado? Uma tempestade se levantou. Mas perceba um detalhe: Jonas estava dormindo no barco enquanto a tempestade acontecia. Isso significa que algumas pessoas estão tão distantes de Deus que nem percebem o caos que estão causando em suas próprias vidas. Foi preciso que o jogassem no mar para que ele finalmente entendesse que estava no caminho errado. O que Deus está tentando te mostrar hoje? Será que há algo em sua vida que precisa ser corrigido? Será que você tem rejeitado a disciplina dele? Se sim, ainda há tempo de mudar. Deus não quer a sua destruição, ele quer o seu crescimento. Mas para isso, é preciso ter humildade para reconhecer os próprios erros e permitir que ele te molde. As consequências de ignorar a voz de Deus, Provérbios 1:28-31, nos dá um alerta impactante. Então clamarão a mim, mas eu não responderei. Procurar-me-ão de madrugada, mas não me acharão. Porquanto odiaram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor, não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu caminho e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos. Essa passagem revela algo assustador. Chega um momento em que as pessoas clamam a Deus, mas não encontram resposta. Mas por quê? Porque passaram a vida inteira ignorando os avisos e insistindo em seus próprios caminhos. Quando é tarde demais, Deus é misericordioso, mas há momentos em que ele permite que a pessoa colha o que plantou. Muitos só lembram de Deus quando estão no fundo do poço, quando já perderam tudo, quando o sofrimento se tornou insuportável. O problema não é buscar a Deus no desespero, ele sempre pode nos resgatar. O problema é viver uma vida inteira desprezando a voz de Deus e esperar que num instante tudo se resolva sem arrependimento genuíno. Quantas pessoas passam a vida inteira ignorando Deus e só se lembram dele na hora da crise? O texto diz claramente: comerão do fruto do seu caminho. Isso significa que cada decisão que tomamos sem Deus pode ter consequências irreversíveis. O exemplo de Esaú vendeu sua primogenitura por um prato de comida. No momento, parecia uma decisão simples, mas depois ele percebeu que havia perdido algo valioso. Hebreus 12:17 nos diz: porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que a buscasse com lágrimas. Ou seja, não adianta buscar a Deus só quando é conveniente, sem mudança real de vida. O tempo de ouvir é agora. Se Deus está te chamando hoje, não endureça o coração. Não espere chegar ao ponto de clamar e não receber resposta. O tempo de buscar ao Senhor é agora, enquanto ainda há tempo. Isaías 55:6 nos diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Se você sente que Deus tem te chamado, não ignore essa voz. Pode ser a última oportunidade antes que as consequências cheguem. Hoje é o dia de decidir pelo temor do Senhor e pela verdadeira sabedoria. A falsa sensação de segurança pode ser fatal. Provérbios 1:32 nos dá um alerta sério sobre um perigo silencioso. Porque o desvio dos simples os matará, e a prosperidade dos loucos os destruirá. Aqui vemos dois tipos de pessoas: os simples, que se desviam do caminho certo por falta de discernimento,
Os loucos que se deixam enganar pela falsa segurança da prosperidade e do sucesso momentâneo. Ambos sofrem consequências fatais. Mas por quê? Porque confiaram em algo que não podia sustentá-los. O perigo de achar que está tudo bem, uma das maiores armadilhas espirituais, é a falsa sensação de segurança. Muitas pessoas acham que está tudo bem com suas vidas porque nada de ruim está acontecendo. Mas será que isso é realmente um sinal de que estão no caminho certo? Nem sempre a ausência de problemas significa que Deus está aprovando suas escolhas. O diabo pode oferecer conforto momentâneo para manter alguém longe de Deus. Muitas pessoas só percebem o erro quando já perderam tudo. O versículo diz que a prosperidade dos loucos os destruirá. Isso significa que, às vezes, o sucesso pode ser a pior coisa que acontece a uma pessoa. Quando tudo parece dar certo, muitos se afastam de Deus, acreditando que não precisam mais dele. O exemplo do jovem rico. Em Marcos 10, 17 e 22, um jovem rico se aproximou de Jesus perguntando o que precisava fazer para herdar a vida eterna. Jesus disse que ele deveria vender tudo e segui-lo. O que aconteceu? O jovem foi embora triste, porque confiava mais em sua riqueza do que em Deus. Isso é exatamente o que Provérbios 1:32 nos alerta. A falsa segurança na prosperidade pode ser fatal. O que realmente importa? O que tem garantido a sua segurança hoje? Seu dinheiro? Seu trabalho? Sua posição social? Sua própria capacidade? Se sua confiança está em qualquer coisa além de Deus, você pode estar vivendo uma ilusão. O único refúgio verdadeiro está em Cristo. O tempo de colocar sua vida nas mãos dele é agora. O verdadeiro descanso para aqueles que confiam no Senhor. Provérbios 1:33 encerra o capítulo com uma promessa poderosa. Mas o que me der ouvidos habitará seguro e estará descansado do temor do mal. Depois de tantos alertas sobre as consequências de ignorar a voz de Deus, este versículo nos traz esperança. Aqueles que escolhem ouvir ao Senhor terão segurança e paz. Segurança em meio ao caos. Vivemos em um mundo de incertezas. Notícias ruins, crises financeiras, doenças, violência. Muitas pessoas vivem com medo do futuro. Mas a palavra de Deus nos ensina que quem confia no Senhor não precisa viver atormentado pelo medo. Isso não significa que nunca enfrentaremos dificuldades, mas que nossa segurança não depende das circunstâncias, e sim da fidelidade de Deus. Salmo 91:1 nos lembra: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Isso significa que mesmo quando tudo parece desmoronar ao nosso redor, ainda podemos descansar em Deus. O descanso da alma. Muitas pessoas estão exaustas, não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Vivem ansiosas, preocupadas, carregando pesos que não foram feitas para carregar. Mas Jesus nos convida: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. Esse é o verdadeiro descanso. Saber que nossa vida está nas mãos de Deus e que Ele cuida de nós. A escolha é sua. O capítulo 1 de Provérbios nos apresentou dois caminhos. O caminho dos que rejeitam a sabedoria de Deus e sofrem as consequências. O caminho dos que ouvem a voz do Senhor e encontram segurança e paz. A pergunta final é: qual caminho você vai escolher? A decisão de confiar em Deus não pode ser deixada para depois. O tempo de ouvir sua voz e habitar seguro é agora. Cada uma dessas histórias nos lembra que a fé não é apenas um sentimento, mas uma decisão diária de confiar no caráter e nas promessas de Deus. Agora, quero fazer um desafio para você. Comente abaixo a frase: minha fé está firmada em Cristo. Essa simples declaração
É um testemunho público do seu compromisso com Deus e uma forma de encorajar outros que estão assistindo a este vídeo. Ao comentar, você está dizendo ao mundo que, independentemente das circunstâncias, sua fé não vacila. Além disso, se este conteúdo tocou o seu coração, não deixe de dar um like neste vídeo. Ao fazer isso, você está ajudando o YouTube a levar esta mensagem a mais pessoas que precisam ouvir sobre a fé que transforma vidas. Compartilhe este vídeo com amigos, familiares e irmãos na fé. Você nunca sabe quem pode estar precisando dessa mensagem hoje. Se você ainda não é inscrito no canal, clique no botão de inscrever-se e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Este canal existe para fortalecer sua caminhada espiritual e sua participação é essencial para que possamos continuar levando a palavra de Deus a mais pessoas. Lembre-se, muitos não têm uma igreja por perto e dependem de conteúdos como este para se alimentar espiritualmente. Sua inscrição faz toda a diferença. Por fim, quero deixar uma última reflexão. A fé é como uma semente. Precisa ser regada, cuidada e cultivada. Se você deseja ver sua fé crescer, dedique tempo à oração, à leitura da Bíblia e à comunhão com outros irmãos. Deus está sempre pronto para fortalecer aqueles que o buscam de todo o coração. Antes de encerrar, peço que você permaneça em silêncio por alguns minutos, ouvindo a música de fundo deste vídeo. Aproveite este momento para agradecer a Deus por tudo o que Ele tem feito em sua vida e para renovar seu compromisso de confiar nele, não importa o que aconteça. Lembre-se, Deus é fiel e suas promessas nunca falham. Que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guarde o seu coração e a sua mente. Até o próximo vídeo e que a sua fé continue a crescer cada dia mais. Amém?